Amor de Aluguel 60, 70, esses episódios estão intensos. Você viu esse detalhe? Porque ele muda tudo. Porque a Daphne vendeu uma design pro rival, o tal Denis, né? O Tramba. E escondeu do Homer que o desenho que a empresa toda amou era dela. Só que a mentira não era só essa. Tinha ali o aumento, né, pedido por trás, tinha a negociação de modelo com o Korai, que ninguém sabia, e quando o Homer junta tudo isso, ele não perdoa, ele quebra, e claro que esses episódios ficam tudo isso. Bom, eu tava em pausa com os comentários do episódio de novela, mas já tô de volta. Eu sei que já tá no 99, então a gente vai comentar falando dessa reta final por aqui, porque acho que vai até os 130, 120 por aí. E a dona Noverama já providenciou uma novela nova, Noverama? Pois é, vamos providenciar chegar mais uma novela turca aí pra gente, uma novela boa. Então já deixa o seu like, o seu gostei, o seu se inscreva por aqui, porque a história parou exatamente onde foi maior de dor, né? Porque o amor real dos dois, sabotado por uma mentira que veio de uma dívida, é o tal amor de aluguel do título, né? Porque é um acordo ali pago que fez a Daphne se aproximar do Homer, e o problema não é a dívida, o problema é que ela morre de vergonha disso. Eu vou tentar te mostrar como que esses episódios entregou esse rompimento, essa vilã escondida, e a cena que todo mundo comentou é o confronto no casamento de ali do Cedar, irmão da Daphne, com a Nihan. E sendo bem sincero para vocês, essa cena eu acho que é o coração desses episódios e da novela inteira, porque o Homer decide ir ao casamento com ela. Todo mundo achou que ali eles se acertavam, só que tem um problema. Fora do salão, a Daphne não se declara. Eu te amo tanto que nem consigo expressar com palavras, né? E o Homer responde com uma frase que define tudo. Não construí minha vida confiando nas pessoas. Só confio em mim mesmo. Gente, devastador, devastador. E aqui, preciso dizer, a atuação segura a cena. Os atores turcos são ótimos, mas o roteiro é muito esperto, né? Porque ele não faz o Homer ser um vilão, ele faz o cara ter razão. E tá errado ao mesmo tempo, porque a Daphne mentiu, sim, mas o medo dele de confiar é maior que a mentira dela. Repara numa coisa, porque no meio disso, o Sinan se declara para Sudê. Eu te conheço desde os 11 anos, agora vamos mergulhar de cabeça. Então ele fez isso e ela fez isso, ou seja, os dois engatam de vez. E é genial a novela colocar um casal começando enquanto o outro termina, ou seja, contraste puro, tá? Mas a maior descoberta foi isso, né? A decisão que ela tomou, porque a Daphne não chora, volta para casa, ela vira a chave, né? Minha história começou do jeito errado, agora recomeça do zero, vou criar meu próprio milagre, e eu acho que é essa decisão que vai mudando tudo que vem depois, porque o casamento não uniu o casal, ele oficializou esse fim, né? Mas isso é só o começo, porque a coisa vai ficando séria, porque a partir ali desse rompimento, a novela vira uma guerra corporativa, e sendo bem sincero para vocês, foi uma boa sacada, porque o Homer decide transformar a Passiones numa marca grande, com uma loja, um empréstimo altíssimo e muito arriscado. Ao mesmo tempo, a Yasemin sai da empresa e abre a própria a Cherry, né? Que e não é uma cidade qualquer, não, é no andar de baixo, então é bem embaixo do nariz deles. Aí ela contrata a Daphne como designer. E quando a britânica, a Ulysses, chega com uma concorrência que dobra a receita da vendedora, o jogo, claro, já está montado. Passiones contra a Cherry e Homer ali contra a Daphne, ou seja, ex-namorados agora rivais. Nisso tudo, é a obsessão de Daphne que me pegou, porque quanto mais eu trabalhar, mais sorte eu vou ter, eu vou ser, né? Então ela transforma essa dor em combustível, e o roteiro é muito inteligente, porque não faz ela superar o Homer, né? Chorando ali num canto, faz ela querer vencer ele profissionalmente, e isso vira uma competição bem, bem boa para os dois. E tem um reencontro no restaurante Manu, porque é intenso. A Daphne, trabalhando de garçonete, descobre que a mesa VIP é da Passiones e precisa servir o Homer
ele revela que escreveu pessoalmente a carta de recomendação dela. Você foi a melhor aluna. Então, gente, essa cena funciona porque mistura o orgulho ali, muito ferido, com um carinho, né? Ou seja, os dois se odeiam e se amam ao mesmo tempo na mesma mesa. E assim, olha o loop, o momento que se abre, né? Porque agora eles competem pelo mesmo cliente. Uma hora um vai ter que perder para o outro e aí a coisa vai ficar intensa. Agora, presta atenção nisso aqui. Lembra do e-mail que expôs a Daphne? Todo mundo achou que foi o Koray, porque saiu do computador dele, só que errado. E foi revelado. A vilã escondida ali, à vista de todas, era a Sudê. Movida por ciúme e medo de perder o Sinan, ela usou o nome do Koray para sabotar a rival. Então essa revelação, eu acho que é uma das melhores da série, porque ela estava lá o tempo todo, sorrindo, namorando o Sinan, enquanto tinha destruído a reputação da Daphne. Então ela é desmascarada primeiro pelo Homer, depois pelo Sinan e pelo fim pelo Smile, e que é expulsa da sala quando houve ali a confissão. E claro, vem a reconciliação com o Sinan, de o amor nos deixa tolo, né? E ele responde: o amor não torna ninguém perverso. Ou seja, mano, essa troca foi muito boa, expôs a diferença ali entre os dois. Tem um detalhe também, que o bloqueio criativo do Homer, né? Ele ali, invencível, simplesmente não consegue mais desenhar. Ou seja, intenso. Somando isso, tem a mão machucada. E você tem um protagonista quebrado, né? Que consegue ali, chega a ter um colapso, né? E acaba tendo toda essa exaustão vindo à tona. Ou seja, intensidades. Só tem outros caminhos. É a Is chamada de volta, sim, de Marcel, quem destrava ele, e ela que reconhece na cara de Daphne. O Homer ama a Daphne. Talvez você não viu esse caminho que está chegando, mas é a rival que confirma esse óbvio que os dois temiam em negar. E assim, gente, vamos reparar na ética do Homer quando o Koray rouba os desenhos da Sherry para ajudar o Homer e se recusa a olhar, não é ético, devolve, mesmo perdendo. Isso constrói o personagem sem precisar de muito discurso, né? Agora, só que tem algumas coisas que não funcionaram e a gente precisa falar aqui no Super Nerd Brasil. Eu acho que a pior mudança é o ritmo do núcleo cômico. A Neriman e o Koray são ótimos em doses certas, mas eu acho que esses episódios traz cena atrás de cena deles, entrevista de RH para arranjar namorado para Sudê, personal trainer sendo humilhado, a tia Gudu fazendo crochê para tudo. Em certos momentos eu acho que o drama principal precisa funcionar para dar espaço, senão fica desequilibrado. Mas sim, eu acho que foi uma aposta ruim, acho que empilhar tanta comédia bem nesse momento de tensão, cortou o clima. Você tá preso ali na guerra das empresas e de repente cai numa cena de dieta do Koray que dura uma eternidade, né? E tem a fusão, porque o Sinan proíbe unir Passiones e também a Sherry, né? E o Homer aceita. E aí a Sinan recusa. E aí ela muda de ideia. Só que o Sinan também recusa. Então é um vai e volta, gente, demais. E acho que o roteiro empurra essa decisão para frente só para não resolver ainda. Isso traz um caminho muito, muito ruim quando a novela usa essa indecisão como se fosse uma reviravolta, tá? Então eu acho que não funcionou muito isso aqui não, mas eu acho que tem um detalhe que a gente comentou lá no início, que a mentira da Daphne nunca foi sobre um design, ela foi sobre a vergonha do amor de aluguel. E é essa vergonha que faz ela preferir perder o Homer a contar a verdade, né? O e-mail da Sudê só acendeu todo esse pavio, né? O medo dela é que segurou esse caminho, né? Então, eu acho que vale assistir esses episódios, porque apesar do excesso de comédia, funcionou muito. A gente segue comentando os próximos episódios daqui para frente e segue acompanhando, colocando tudo em dia, Amor de Aluguel aqui no Super Nerd Brasil. Tamo junto e até a próxima.